no nosso cantinho, tudo direitinho. Boa, Nilza. Bem, boa noite, Nilza. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, já deu nosso horário, né? Vamos, primeiro de tudo, sempre agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e esse grupo, né, de espíritos que nos auxiliam nesse momento, todos eles ligados ao nosso cantinho, nesse trabalho de aprender e de aplicar os ensinos no nosso dia a dia e no atendimento aos nossos irmãos mais necessitados. Lembramos sempre da sala 1, onde a gente concentra as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias, para que a equipe espiritual tenha sempre material para atender os nossos irmãos. Para a gente fechar esse buquê de rosas, né? Cada uma representando aquilo que nós temos de melhor em nossos corações, em nossos sentimentos, oremos a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal, que assim seja. Está aparecendo o texto aí? Tá. Então, nós estamos no capítulo 8 hoje, né? Não sei se o Genivaldo já está aí. Está aí, Gê? Já chegou? Acho que não. Boa noite a todos. Ah, está aí. Muito bem. A Claudinha lê para nós, né? Então, vamos. Capítulo 8. Vamos lá, Cláudia. Capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Deixa eu voltar aqui para poder... Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Minasson, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Estou lembrando, né? Tiago foi aquele que Paulo teve muito problema com ele, com relação aos procedimentos lá dos hebreus, né? Da circuncisão. Os dois tiveram vários atritos e Paulo de Tarso guardava certa prevenção, né? E Tiago pede a ele humildemente ajuda lá em Jerusalém devido às dificuldades com a igreja local, né? Com a sinagoga local. E estamos aí agora vivendo o momento de encontro dos dois, né? Com a reconciliação, né? Como acontece, né? De uma maneira muito interessante esse encontro entre os dois. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente.
Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele. Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio, alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria Grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não era justo continuar tolerando a situação tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém, e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda a parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados e, o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Tiago prosseguia, esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação, mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço, fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, poderia continuar propugnando suas convicções íntimas, daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia, chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente por meio do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou
os quadros terríveis de outrora. Deixa eu ver isso aqui. Mnemônica. Arte de ajudar a cultivar a memória. Tudo bem. E lobrigou. Os quadros terríveis de outrora. Ver o custo, entrever, enxergar, dispar, ver a longe. Né? Lobrigou. Claro que o Emmanuel judia aqui. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegavam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas, que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados, entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João, abatidos e humildes, à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora ali estava ele, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos, sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram um voto de Nazireu. O que é isso? Genival, você sabe que voto é esse, Genival? Não tem nada aqui. Isso eu não sei o que é isso. Pesquisar. Que fizeram votos de Nazireu, comparecendo com eles no templo Vou pôr no durante chat aqui. 7 dias consecutivos. Vai falar. Hoje, Vou pôr no chat aqui. Que seria um ministro, né, que a gente conhece aqui na Igreja Católica. Ele não é exatamente um sacerdote, ele exerce durante um tempo uma atividade no Templo de Salomão, né? Aí, no caso, eram aquelas atividades que ninguém queria fazer, como manusear cadáver e algumas outras tarefinhas aí, mas... E aí eles não cortavam o cabelo, tinha uma porção de recomendações, né?
mas era por um período determinado, não era, vamos dizer assim, uma carreira, né? Um cargo, né? No Ocidente. Interessante. Pode seguir, acho que pode fazer. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, então. Depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril, entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. O ex-rabino fez um gesto muito seu quando contrariado e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna, e, contudo, insisto para que acedas, não por nós, propriamente, mas pela Igreja e pelos que, de futuro, nos hajam de secundar. Isso, obtemperou Paulo, com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em quaisquer circunstâncias da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação de hipocrisia, mas, convenhamos, também que é o partido dominante, tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não, não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma,
mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso por intermédio de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca que, em Jerusalém, alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Olha que fase importante para todos nós, né? A vida exige mais compreensão que conhecimento. Que coisa profunda, né? Você vê que ele está diante de uma pessoa que ele teve muita dificuldade, e todos nós enfrentamos situações parecidas em nossas vidas, né? Em nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. E eu, particularmente, estou tendo uma experiência muito interessante com uma pessoa que eu tive muita dificuldade e hoje eu estou convivendo com ela. Um colega de trabalho, né, que foi meu chefe durante um bom período. Eu tinha muita dificuldade com ele. E hoje a gente conversa, troca ideia, ele quer saber do espiritismo, quer... Então, assim, eu estou vendo ele num aspecto que eu não enxergava, é um ser humano, né? Então, assim, eu estava ouvindo essa frase aqui, me lembrei desse amigo, que isso tocou muito agora no meu coração, porque a gente às vezes cria tanto preconceito ao lidar com a pessoa, né? E a gente acha que conhece, e depois você vai ver que não conhece. Muito interessante. A vida exige mais compreensão, muito mais compreensão do que conhecimento. Muito interessante. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago.
já que serás obrigado a te purificares com eles e, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços da consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso, e, além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. O convertido de Damasco... Ô, Genivaldo. Pode falar, Genivaldo, tranquilo. Essas 3 ovelhas aí, não é, por exemplo, se ele fosse pagar, ele não ia comprar de qualquer lugar. Eles tinham determinados animais que eram considerados, vamos dizer assim, preparados lá dentro do Templo de Salomão para os sacrifícios, não é? Então, geralmente, é um animal que não tinha nenhuma marca, nenhuma pinta, nada, né? E isso aí era um comércio, né? Funcionava como um comércio. Para você fazer um sacrifício, você teria que comprar daquele animal, pagar para o sacerdote sacrificar. Então, eram taxas, né? Que as pessoas vão se sujeitando aí dentro aí de coisas que não tem fundamento, né? O templo se transformou aí em uma banca de comércio, né? Terrível, né? Isso vem desde muito antes, né, Genivaldo? Eu estava no The Chosen lá, o rei Davi, né? E conversando com o filho dele, separando a ovelha, né? Imaculada, né? Branquinha, sem mancha, sem nada, explicando a ele como é que ia ser assim, eles têm que conviver com a ovelha um período também para o sacrifício, lá, outro contexto, né? Também com a mesma ovelha, né? Há uma identificação, é uma coisa assim, muito doida, né? É muito assim, estranha para nós, né? E até hoje, né, de certa forma, eles guardam um pouco dessa tradição, né, Genivaldo? Um pouco menos. Essa coisa assim de sacrificar animais e tal, como o judaísmo espalhou pelo mundo, vamos dizer assim, aqui no Brasil a gente não vê tanto esse costume, né? Os sefaraditas e outras ramificações aí que são mais comuns aqui entre nós, não tem, né? Mas existe ortodoxos, né, dentro do judaísmo, que seguem à risca os costumes daquele tempo, né? Então eles têm esse costume, né? Mas assim, um número bem menor, né? Diminuiu bastante, né? Hoje, com essa história de sociedade protetora dos animais, etc., né? É um tabu, né? Sacrifício de animais e tal. Então, é um ponto delicado, né? É interessante quando a gente vai aqui no Mercadão em Campinas, ali do lado de fora, existe animais, né? Que são vendidos aí para determinados cultos, né? Principalmente o pessoal aí da Quimbanda, que faz sacrifício de pombos, né? Totalmente brancos e tal. Então é comum a gente encontrar lá nas gaiolas animais para essa finalidade, né? Mas esbarram hoje, né? A sociedade não aceita muito mais isso, né? Ah, mas é uma tradição religiosa e tal. Mas, assim, está sendo muito discutido isso, né? Está sendo muito contestado, né? Mas, no caso aí de algumas religiões afro, né? Tem também o costume de sacrificar animais aí do sangue, aquela coisa toda, né? E são animais aí, principalmente pombos, inteiramente brancos.
E a gente sacrifica esse animal todo dia, né? Tá aí a churrascada que não deixa a gente mentir, né? Mas vamos lá. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente. Tomando, porém, uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas, sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais, e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica e no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram à igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial. Percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto, que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa, mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades com os gentios,
havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Os judeus, que, contudo, pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel pelo seu vogal, tem uma nota de rodapé 5.1. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. Na hora que eu apoio disso aqui, que é uma beleza. Vogal, membro de uma corporação ou júri. Não, pelo seu vogal Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a incircuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira na véspera. A fim de satisfazer a exigência do Sinédrio, o Tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. O representante dos anciães discorreu ainda pedante e demoradamente sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Regressando à casa de Minasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso ao templo, acompanhando 4 irmãos de raça em mísero estado de pobreza, a fim de que com eles purificar-se e pagar-lhe as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o sinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera às portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. No terceiro dia, à falta de outro pretexto para condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia,
de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica abalando o recinto. Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo. Bradavam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Em um relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Alguns populares, desvairados, arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco do suplício. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho, sob os golpes e chufas da populaça, né? Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo e refletiu: o Mestre é o Salvador dos homens.
e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo. E ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito, pelo muito que martirizava os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Essas reflexões proporcionaram-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve. Ia dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail, e, depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento, onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Mal não saíra de suas reminiscências, quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos, objurgatórias sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo no dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos Cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, por um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Um tribuno militar organizou incontinente um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando-o à multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo, é um criminoso, é um malfeitor.
Estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor, que, de há muito, se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: morra, morra. Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade: permites, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado: não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se em um dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano, que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna e solicitou: amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. E, enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados,
iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, em um impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. E enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes à pata de cavalo. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na Terra, em favor dos irmãos, em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Tudo bem, Gê? Só para avisar do horário, deu às 20 horas. Ah, ok. Deixa eu marcar aqui um minutinho. Meu relógio aqui está alterado, então eu fiquei perdida aqui, não dava para parar. Aqui, que aí a gente volta um pouquinho aqui. Meu relógio está adiantado 18 minutos aqui. Você está maluquinho, né? Muito bem. Deixa eu dar uma paradinha aqui na gravação. Bom, vou fazer a oração de encerramento, né, dessa primeira parte, agradecendo a Jesus e agradecendo a Paulo, né, nosso trabalhador do Evangelho, né, que trouxe o Evangelho aos povos não hebreus, né, e que chega até nós, né, essa história, chega até nós suas cartas, e a importância de Paulo para a divulgação do cristianismo, né, como hoje nós entendemos dentro da visão espírita, né, na sua pureza, na sua, vamos dizer assim, no seu princípio, né, básico que Jesus nos trouxe. E assim te agradecemos, Senhor, por essa hora de estudo, pela alegria de estar compartilhando, né, a vida desse grande apóstolo do Cristo. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Seja assim. Então, vamos parar a gravação por um pouquinho.